Olá, meninos, meninas, aqui para a nossa aula de História, já dando continuidade no nosso conteúdo, que é a aristocracia. Preciso entender o que é aristocracia, né, para a gente compreender todo o contexto que isso leva, até hoje, na compreensão da atualidade. Né? O que a gente vai ver esse termo, aristocracia, nos dias atuais. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender sobre a aristocracia é que a aristocracia, num caso aqui na cidade-estado de Atenas, estava ligada a um movimento, olha só, governo da aristocracia. Primeiro, eu entender que a aristocracia era um grupo de pessoas que concentra a maior quantidade de terras, né, uma grande extensão de terras, e por essa razão, eles acabam tendo poder político na cidade-estado. Então, se a gente for fazer uma comparação entre esse momento da história, a história antiga, a história da Grécia Antiga, especificamente de Atenas, e a gente for fazer uma comparação com os dias atuais, né, com a nossa realidade, vamos pegar a nossa realidade de Brasil, isso acontece em todas as nações na atualidade. Mas vamos pegar de Brasil. No geral, não tem muita diferença com relação a esse entendimento. Aqueles que concentram a maior quantidade de terra, aquele que tem o poder econômico, ele acaba também tendo poder político. Né? A gente já disse isso, e a história mostra isso. Né? Ela mostra isso. Então, o que a gente pode entender de aristocracia? Olha lá. Né? Olha, primeiro, a aristocracia na Grécia Antiga, aqui na cidade de Atenas, eles se consideravam descendentes dos guerreiros jônicos, né? Aqueles grupos que formaram o povo grego. E se achavam os melhores, ou, em grego, aristoi. Daí surgiu o termo aristocracia. Eupátridas, quando você vê essa denominação também, eupátridas, tem a ver o quê? Com aristocratas, né? Que eram os donos das terras mais férteis e possuíam o poder político militar. Então, resumindo, a aristocracia é aqueles que detêm uma grande quantidade de terras, que são donos de uma grande quantidade de terras. Por ser dono da grande quantidade de terras, são também influentes e têm também o poder político, no caso aqui, em apenas o poder militar. Então, vamos lá. Evidentemente que essa situação, né, é construída lá na Grécia, né? O que acontece? Essas terras, né, que não eram aqueles que não tinham, né, aqueles pequenos proprietários que tinham pequenas propriedades, não entravam nisso aqui, né, bem claro. E eles levavam uma vida bem difícil. Então, tem aqueles pequenos produtores, aqueles pequenos proprietários de terra, né, que, muito embora ainda não tenham sua terra fértil, né, eles precisavam pedir o que? Ajuda, né? Precisavam pedir empréstimo a esses ricos aristocratas. E o que era garantia? Né? Hoje, não é muito diferente também de hoje. Né? Se você tem uma pequena propriedade, você quer um dinheiro emprestado para investir nessa pequena propriedade, a propriedade fica, de certa forma, vinculada ao banco. Se você, porventura, não pagar, o banco vem e toma aquela propriedade sua. E aqui, olha só, a garantia do negócio, daquele pequeno proprietário que precisava de um dinheiro para investir na própria terra, é que se ele não pagasse o dinheiro emprestado, né, pego com o aristocrata, o grande proprietário, ele teria que passar a posse de sua propriedade ou se entregar como escravo dos aristocratas.
Olha só, além disso, os pequenos proprietários de terras não eram permitidos participar de decisões políticas em Atenas. Então, bem diferente dos aristocratas, né, que participavam das decisões políticas, os pequenos proprietários aqui, né, não tinham vez na política, não participavam das decisões. Bom, a sociedade, ela, é claro, né, os personagens que fazem a história, né, no caso, o povo, ele acaba não aceitando, de certa forma, essas situações de forma passiva, né? Então, eles partem para criticar, né? Olha lá. Então, o que a gente vai ver aqui? A situação dentro da aristocracia, da estrutura aristocrata, que é a que comanda o poder político, por ter o domínio de terras, né? Ter o poder econômico, então, consequentemente, domina a política. E aqui você tem, abaixo dessa classe de aristocratas, trabalhadores livres e escravos. Né? Então, quem que eram esses trabalhadores livres e escravos? Eram comerciantes, eram artesãos, tecelões, ferreiros, ceramistas, né? Que, apesar de terem uma importante participação na economia, né, eles aqui movimentaram a economia na polis, né, na cidade, eles não participavam da política de Atenas. Né? É claro que tudo isso, tá, vai criar uma mobilidade, como eu disse, vai criar aí um interesse que esse povo venha participar das decisões políticas. Né? Então, olha só o que a gente pode ver no tempo. A cidade possuía uma grande população de escravos, né, em seu espaço urbano, e esses escravos realizavam serviços domésticos e outras atividades em oficinas. Lá no campo, lá no espaço rural, os escravos trabalhavam na agricultura, no pastoreio e em mineração. Então, o que a gente vai vendo? Tudo isso aqui vai criar o quê? Essa forma hostil desse povo a viver dentro dessa sociedade vai gerar críticas, né? Críticas ao quem? Ao domínio do poder político dos aristocratas, né? Da aristocracia. Então, olha só, o que vem acontecer? As primeiras críticas ao domínio político da aristocracia ateniense acontecem por volta de 700 a.C., entre os hoplitas. Eles eram soldados da infantaria responsáveis pela defesa da polis. O que vai acontecer? Os aristocratas, né, que eram os comandantes, né, os hoplitas também, aqui no caso, possuíam os melhores armamentos e recebiam os melhores recompensas pelo desempenho das batalhas. Naquela época, a economia passava por transformações, né, porque estava ocorrendo uma intensa atividade comercial na polis. Evidentemente, isso então vai dar bagagem, vai dar força para que esses hoplitas, né, então, possam melhorar as suas condições, porque é eles que estão no comércio, é eles que estão fazendo as transações, movimentando, como eu disse, a economia. Então, olha só, o que vai acontecer? Os bens como gado, tecidos e objetos em geral passam a ser muito valorizados. Né? E isso vai criar o quê? A possibilidade desses comerciantes, desses que não são aristocratas, que não são os donos das terras, se enriquecer, né? Se enriquecer. E a terra que era, até então, a principal riqueza da aristocracia, já estava sendo desvalorizada. Então, tudo isso vai, olha só, vai dar uma mexida na situação aí, né? Nessa situação que até então ela existia. E aí vem o quê? Meninas e meninos. Vem, então, as mobilizações, né? As revoltas, as movimentações que vão fazer com que essa prática, né? Esse ritmo vivenciado em Atenas, como aristocracia tendo poder e comandando politicamente a sociedade, sejam, de certa forma, quebrados por conta dessa insatisfação popular, né? E esses comerciantes vão agora tendo espaço, vão tendo agora recursos, né, riquezas, e assim poder influenciar nas mudanças
interferir no espaço de poder político também. Então, olha só para a gente ver aqui, para a gente já encerrando, a Revolução Política, né? Nesse contexto, comerciantes enriquecidos puderam comprar bons armamentos e passar a combater a falange, os aristocratas. Nas falanges, os hoplitas combatiam lado a lado, criando entre si um sentimento de igualdade, pois todos estavam lutando com o mesmo objetivo, defender Atenas. Esse sentimento foi, aos poucos, crescendo, fazendo os hoplitas, que não eram de origem aristocrata, questionarem o domínio político da aristocracia ateniense. Essa insatisfação entre os guerreiros, conhecidos como Revolução Política, foi fundamental no processo de mudança no modo de organização da política de Atenas. Então, o que vai haver aqui dentro dessa mobilização desses hoplitas, né? Eles vão, então, criar uma organização, né? Uma falange, uma força militar, para também combater, né? Aquelas decisões que os hostilizavam, que vinham da aristocracia. Então, nós temos o quê? Olha só, para a gente finalizar. Na época dessa revolução, então, para tentar conter essa mobilização, né? Para tentar controlar essa insatisfação popular, os aristocratas convidou esse camarada aqui, o Solon. Ele, então, era o principal legislador, aquele que cria leis, né? Aquele que organiza leis. E ele, então, vai criar leis importantes, né? E dentro dessas leis, ele vai o quê? Acabar com a escravidão por dívida, aumentar a quantidade de cidadãos com direitos políticos, que até então não tinham, tá? E também criar essas instituições aqui, que vai ser fundamental e importante, essas instituições, o Conselho dos 400, a Assembleia Popular, e também reunir todos os cidadãos em um Tribunal Popular da Justiça, né? Que é a ILEA. Tudo isso aqui, então, vai ser resultado das reclamações, das reivindicações dessa classe interiorizada, né, que está abaixo dos aristocratas. Então, Solon também deixou um detalhe, né, para assumir algum cargo público, esse grupo também teria que ter renda. Assim, é lógico, continuou que apenas os mais ricos poderiam exercer os cargos mais importantes, certo? Então, assim, a gente vai ficando por aqui, né? Na próxima aula a gente vai ver o poder da tirania e a questão do surgimento da democracia, porque a democracia surge em Atenas, tá certo? Um beijo e até a próxima.